Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. A gente fala de cultura, a gente fala de produtores culturais, da cena cultural de Macaé e da região, de artistas, cantores solo, bandas, mas principalmente no Culturando, a gente também tem uma missão, eu diria, uma quase obrigação de falar de histórias que permeiam a cultura e particularmente a música de Macaé. E eu estou trazendo hoje aqui um camarada que tem história, cara. Tem história desde o tempo que ele não tinha cabelo grisalho. Guto Rodrigues, prazer conversar contigo. Cara, pô, que prazer enorme estar aqui, Silvio. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz aí, uma honra estar aqui. Olha, talvez você possa estar olhando para o Guto, né? Cabelos prateados. Deixa eu dar até uma ajeitada no tupete. A camisa do AC/DC. E não pode, de repente, não estar se ligando. Mas um dia o Guto foi um garoto, foi um jovem. Como todo jovem brasileiro, com forte influência da metrópole, da capital, foi um jovem que pensou em criar sua banda. Qual jovem não pensou em criar sua banda? Mas ele criou e fez parte de uma banda que tem muita história em Macaé, que foi a banda Domínio. Tá lembrado agora? De onde saiu Marcelo Marrom, Glauco Zulo, né? O Gustavo Guzmão, que hoje abraçou a advocacia. Tinha um outro integrante também, né, Guto? Tinha outros, Salvador Reis, isso, baterista, hoje está em São Paulo também, grande músico. Hoje é aniversário dele. Do Salvador? Eu acho que é. Feliz aniversário, Salvador Reis. Isso, a gente está gravando hoje. Hoje é 7, né? Hoje são 7, não é? Isso. 7 de fevereiro. Exatamente, 7 de fevereiro. Posso estar equivocado. Mas Hernani Júnior também, grande baixista, todos excelentes músicos, né? Como é que foi o insight da turma para a criação da banda Domínio? Que ano foi isso? Na verdade, a gente já vinha tocando juntos já há um tempo. Meio que de garagem. Antes da Domínio já existiam outros trabalhos. Sim. A banda era uma espécie de banda. Hoje a gente chama de banda de baile, né? Sim. Não era propriamente baile, mas a gente fazia de tudo. A gente tocava, já queria viver de música, tinha 20 e poucos anos de idade. Tempo bom. Maravilha. E aí a gente queria viver de música. Eu tocava, na verdade, nessa época, essa turma tinha a banda Domínio, né? Que eu não fazia parte ainda, tinha uma demanda mais de trio elétrico e tudo mais. Eles faziam, era Conexão o nome da banda, na verdade. É verdade que ela já teve o nome também de Mac Coisa? Isso, exatamente. Começou com Conexão, aí a banda recebeu uma proposta para gravar um disco de samba, olha que doideira. Olha só. E aí, como era tudo... Essa eu não sabia. A gente era muito camaleão, eles eram também, né? Nessa época eu nem fazia parte. Quando eles foram para Som... Isso foi pela Som Livre. Olha aí. Quando a gente foi gravar pela Som Livre, eles me chamaram, porque eu já era um violonista e guitarrista conhecido na cidade e tal. E eles me chamaram para fazer parte do projeto. E aí daí eu fiquei... Aí começou a que coisa. Então quer dizer que a banda Domínio, que ainda não se chamava Banda Domínio, gravou um disco de samba. A gente... É o que eu te falei. A gente era meio banda de baile. Então a oportunidade que surgiu pra gente... Foi aquela. De repente, da Som Livre, uma proposta para gravar um disco, né? Aí a gente falou, cara, eu sou um pagodeiro desde criancinha. Vambora. Aí a turma me chamou para fazer violão. E aí, com o tempo, né? Acho que pela própria identificação, a gente era banda de baile, mas a gente tinha uma identificação com determinados estilos. Eu vim com a camisa do AC/DC aqui. Eu sou originalmente guitarrista, então a coisa foi
naturalmente transitando pro pop, e aí se transformou em Domínio. Sendo A gente está falando de que ano aí, Guto? Rapaz, isso acho que... 90 e pouco? No final dos anos 90, Maquikusa, início dos anos 2000, Domínio, e daí ficou um tempo... Ali, 99 e 2000 é a transição. Exatamente. Mais ou menos aí, eu não me recordo exatamente as datas, não. Glauco que é bom disso pra caramba. Então, aí, né, mas nessa época era uma época de muitas tentativas, né? A gente trazia aquele sonho, né, de querer emplacar. Preferencialmente emplacar. A gente tinha muito como espelho assim o Roupa Nova, por exemplo. Sim. Fazia música de novela. A gente queria colocar música em novela, música romântica e tal. Isso nos tornou compositores também, né? E daí veio uma série de coisas. A minha carreira ela foi muito determinada por isso. Né? E é isso. A Domínio ela aconteceu nessa época. A gente tocava aqui em Macaé bastante. Tocava no estado do Rio de Janeiro. Pra caramba. Tocava até a zona... Até a capital. Chegava aí até, cara, um pouquinho depois do Rio ali, umas cidades ali, Volta Redonda. Em torno ali, Baixada, Grande Rio. A gente era uma banda muito, versátil, porque a gente vivia de músicos, cara, querendo viver dignamente da música. E a gente fazia um repertório pop em Macaé na época do Domínio, né? Com música tocando na rádio, mas também fazia axé no carnaval do trio elétrico. E a gente fazia rock and roll na Via Show toda semana. Charlie Brown, Linkin Park. Então, lá na Via Dutra. E às vezes a gente fazia casa noturna e misturava isso tudo. Isso foi uma escola muito grande pra gente, né? Músicos excelentes, exigentes, assim. A gente era muito exigente com a gente mesmo. E todos muito talentosos. Legal. Amigos. A gente está falando aí de final de anos 90, começo dos anos 2000. Nessa época exatamente a gente tinha uma presença em nível nacional, uma presença muito forte da banda Polegar, né? Já havíamos tido a banda Ciclone, né? E isso tudo era oriundo do boom que foi o Menudo, que foi quem sugestionou, né? O aparecimento de Polegar, Ciclone e outras bandas. Vocês também pegaram um pouco disso aí, um pouco dessa influência do momento das bandas jovens, das bandas juvenis? A gente... NSYNC, Backstreet Boys, essa época eu lembro na época... Você tinha influência estrangeira também? Eu lembro que a gente tinha sempre esse olhar para essa música internacional, assim, como uma referência porque a gente queria fazer em termos de composição. A banda tinha outra cara, né? Os instrumentos na mão, não era muito essa coisa de todo mundo cantando meio boy band, que rolava, que rola até hoje, né? Não era banda backing vocal. Não, mas a gente chegou a ter um perfil um pouquinho para esse lado, mas a coisa foi logo para uma onda mais pop, banda meio talvez, sei lá, Alice Jack, Jota Quest, talvez com uma banda talvez um pouco mais por isso, eu acho que a gente não se assemelha muito a essa vertente exatamente que eu falei, mas talvez um Roupa Nova mais moderninho para aquela época, né? Porque Roupa Nova já era ou seja, uma banda com uma voz guia, né? Com alternâncias ali de primeira voz. O Glauco imperava, né, nessa coisa de cantar, e eventualmente eu cantava um pedacinho de uma música, o Marrom cantava outro pedacinho de outra música e tal. Era mais ou menos assim que a gente dividia, né? Mas a cara do grupo era a cara eu acho que não tinha... Teve uma fase específica, um período, a gente tentou várias vertentes, né? Que era mais... Tinha uma cara mais boy band, essa vertente do Backstreet Boys e tal. Teve essa tentativa, entendeu? Certo. Mas a coisa não era por esse lado. Acho que a gente não se identificava muito, aí rapidinho mudou para essa vibe mais pop, banda mesmo, guitarra na mão, teclado, baixo, bateria. Que foi o estilo que pegou. Pra gente foi o que mais eu acho que perdurou mais tempo, né? As nossas grandes tentativas, assim, a gente compôs muita música para esse formato. Músicas que vieram a ser tocadas por outros artistas de outros estilos e acabaram fazendo sucesso pelo Brasil e tal. O Guto Rodrigues, depois, a gente vai falar disso daqui a pouco, a banda termina, cada um segue seu caminho. O Glauco Zulo foi para uma carreira de cantor, Marcelo Marrom foi pro humor, pro stand-up, o Gustavo, o Guzmão
foi para a advocacia, hoje é um advogado público, uma figura muito conhecida na cidade. O Guto Rodrigues, ele tornou-se um produtor musical. Ele montou uma estrutura de produção musical, tem um estúdio muito bem montado, tecnicamente um estúdio de primeiríssima aqui em Macaé, e com um ouvido muito apurado, que é o ouvido do produtor Guto. Quando você pega tudo que vocês fizeram 20 e poucos anos atrás e hoje o produtor Guto escuta, qual a avaliação que você faz daquele som que a banda tirava lá naquela época? Era um som bom? Cara, eu acho que para os recursos que a gente tinha naquele momento era muito bom. Eu me orgulho muito dessa escola que eu tive, né? E foram todos esses camaradas que você falou aí, mais vários outros aí. E eu me orgulho muito porque era uma época onde a gente tinha que fazer de verdade, entendeu? A gente ainda pegou o finalzinho ali daquela... A gente entrou na Som Livre e gravou em fita rolo, entendeu? De verdade mesmo, entendeu? Então não tinha digitalização ainda, não né? tinha que traz as suas facilidades. Não que hoje não tenha os músicos, não é isso. Mas é que ter passado por essa transição foi uma coisa que nos ensinou muito e a gente se exigia muito. A gente gravava nos estúdios aqui em Macaé mesmo, com fita DAT, a gente gravou tudo quanto é maneira, a gente ousava isso, entendeu? A gente queria fazer e mandava pra rádio, é lógico. E tecnicamente hoje, se eu escutar, eu vou ver inúmeras questões do áudio que poderiam ser um pouco melhor e tal. A precisão hoje é muito maior, né? Até pela experiência que a gente vai adquirindo também a vivência, né? Quantas coisas, quantas pessoas, quantos profissionais e quanto que a gente aprendeu e quanto acesso a gente tem hoje a ferramentas que na época, né, ferramentas digitais, que na época não tinha, porque teria que ser analógico e ia ser uma coisa que você encontrava só em grandes estúdios e a gente eventualmente, não era uma prática que a gente tinha corriqueira, mas eventualmente a gente esteve lá e tal, vivenciou e tentava reproduzir isso na nossa realidade pequena. Mas com o tempo eu acho que a gente foi também conquistando esse espaço, né? Foi interessante que depois que a banda se desfez, foi esse assunto, eu vou tomar a liberdade de prosseguir com ele. Fica à vontade. Depois que a banda se desfez, cada um foi para um lado, e o que perdurou dentro dessa história foi a nossa música, a composição, né? Foram os refrões fortes, a gente tinha sempre tem até hoje essa coisa de hitmaker. Não, parece meio pretensioso falar isso, mas é porque a nossa música ela acabou sendo gravada pelo Inimigos da HP, que foi a banda que depois me contratou para fazer turnê com eles. Eles gravaram mais de 15 músicas minhas. Travessos, Marrom, que era um dos grandes compositores do nosso grupo ali também, que já colocou música em Padre Fábio, sabe? Essa coisa tem vários outros artistas também. Eu coloquei nesses artistas que eu falei e a gente tinha esse papel. Quando a gente foi para São Paulo, na ânsia de emplacar com a banda, quem foi a nossa música, entendeu? E por conta disso que eu me tornei produtor, porque em vez da HP percebendo isso, e mais essa capacidade que eu tenho de fazer de arranjo e tudo mais, eu já entregava a música para ele e entregava com alguma ideia de arranjo e tudo mais. Isso aí os caras captaram e falaram, opa, vem pra cá. E aí passei uns 2 anos lá tocando com eles e logo me tornei produtor, já num esquema de grande porte, entendeu? Em grandes escritórios e tal. Legal. Na época eles estavam num bom lugar na mídia, né? E aí isso foi uma experiência muito marcante para mim. E se eu não tivesse isso que eu tive no início, essa escola, esses parceiros e esse aprendizado, certamente não teria acontecido. Como é que era a recepção, voltando lá no período, quando a banda se torna pop, encontra um caminho ali de um som agradável para os músicos, tipo assim, encontramos a nossa batida perfeita, parafraseando o D2. Como é que era quando vocês apresentavam o autoral? A receptividade era boa? Porque é sempre uma barreira, né? Com um músico do barzinho, do voz e violão, uma banda nova, o momento de escolher trazer o que é produção sua para apresentar. Como é que foi com vocês? Cara, pra gente eu lembro da gente parando para compor e a gente se identificava obviamente com o que a gente fazia e a gente tinha um acesso
também, né? Eu acho que isso foi um privilégio nosso de experimentar isso em rádio. A gente teve sempre muita abertura das rádios da região aqui, graças a Deus. Isso foi uma grande vantagem nossa. Só que não adianta você só colocar a música na rádio e esperar que tudo vai acontecer porque você chegou lá, né? Na época a rádio era grande, era o grande lugar onde se expunha a música, né? E de forma local a gente tinha essa oportunidade de experimentar a repercussão que poderia dar uma música nossa. E a nossa música ficava em primeiro lugar, segundo lugar, ela batia esses lugares. Legal. E o que chamou a atenção do pessoal de São Paulo, de outros lugares do Brasil, foi porque a gente abria muitos shows aqui, Parque de Exposição, e a galera do Parque de Exposição toda cantando a nossa música. Eu fico arrepiado só de lembrar. Entendeu? E essas músicas, eu lembro, a gente uma vez era já Domínio, uma banda de pop, né? Uma banda pop, meio pop rock, né? Mais pop do que rock, mas tinha uma ligação com o rock. Eu sou guitarrista, porra, esse DC. Tinha um swingzinho ali. Então o que acontece? Ali, cara, a gente tocava no Parque de Exposição, todo mundo cantando a nossa música, e aí a banda que ia entrar depois... A turma da produção da banda principal... Quem são esses caras? A gente conheceu um cara chamado Lula Lafayette, que era produtor na época do Negritude Júnior. Sim. E daí a ligação da música aqui, a nossa música era pop, mas virou samba. Que a gente conheceu um cara que viu isso, falando, meu Deus, o que é isso? Aí rolou uma conexão ali e a gente começou a fazer um bate e volta em São Paulo. E aí acabou que ele foi também a ponte das nossas músicas para vários grupos de samba, pro Netinho, pro Inimigos da HP, pro Travessos e tal. E por isso a gente tem essa conexão, né? Mas a nossa música diz que vem agora, diz que dá uma chance pra nós dois, traz você de volta. É uma música pop, entendeu? Mas vira samba, poderia virar... Mas dá pra colocar um molhinho de samba e ela fica redondinha, né? E é muito engraçado, porque o Glauco, por exemplo, hoje continua sendo um grande compositor, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, meu cunhado também, sou casado com a irmã dele. Coisa que, né, às vezes gera uma certa animosidade, mas tudo Você bem. é casado com a filha da Dona Ruth. Dona Ilma. Dona Ilma. Ruth é a do Gustavo. Isso. Cara... É verdade, Ruth é a mãe do Gustavo. Exatamente. Tradicional família de Carapebus. Minha sogra, Dona Ilma, pô, um beijo pra ela, um beijo pra minha esposa, meu filho, Glaucão. Então, o que acontece? Cara, me perdi o fio da meada agora. Não, você tava falando exatamente dessa questão da composição musical, de botar a música nos grupos de samba. O Glauco hoje é um cantor sertanejo e as músicas cabem pro sertanejo também, entendeu? Então, assim, essa ligação do pop, eu acho que o pop ele tem uma linha que conecta, né? Essas várias vertentes aí, né? Melodicamente, principalmente melodicamente. Pode migrar para outras. Você vê que a gente faz uma música aqui. Ontem eu estava gravando, anteontem, um Glauco lá no estúdio, lá na GR Produções, e a gente estava tocando uma música que a gente fez junto, que virou um sertanejo, mas era um meio pop, é muito pop, a gente gravou uma versão pop, e poderia ser um samba também, entendeu? Então, a maior prova disso é a quantidade de músicas que você viu receberem novas roupagens no samba e no sertanejo e que pegaram redondinho. Com certeza. Você pega Lulu Santos e a turma bota em samba e fica redondo, cara. A métrica cabe perfeitinho. E sabe o que acontece, Silvio? A gente não tinha muito... A gente tinha muito essa coisa de vestir uma determinada camisa. Assim, se eu for pensar no meu estilo pessoal, hoje eu estou até desenvolvendo um trabalho meu, artístico, e que não tem a ver com essa história do que tinha do Domínio e tal. Aquelas músicas não são as músicas do Guto. Eu tenho uma identificação com a MPB, com a parada assim. Eu sempre gostei de jazz, fusion, rock and roll e tal. Então, soul music, eu gosto muito daquela vibe do Claudio Zoli. Um produtor musical tem que ouvir tudo, né? Exatamente. Ele precisa se beber de várias fontes. Exatamente. Né? E pra gente, né, profissionalmente falando, ser um compositor era meio que vestir a camisa daquela necessidade daquele artista em um determinado momento. Sim. Às vezes o público tem a impressão de que isso tipo assim, você tem que necessariamente a partir do momento que eu sou sertanejo, que eu componho sertanejo, eu só faço... Não, cara. A gente sempre estava na busca dessa versatilidade. Eu acho que, de certa forma, isso me ajudou nesse trabalho de produção hoje. Que aí chega um cara lá do sertanejo, chega um cara do rock, eu tenho uma identificação muito grande com o rock, tenho uma identificação com o sertanejo porque eu busquei
nessa... Sertanejo talvez seja das vertentes a que eu menos abracei, assim, né? Mas eu tenho uma identificação no hit do sertanejo, porque ele tem um mistério ali, né? Aquilo, como é que faz para alcançar tanta gente? Não é só entrar na rádio e pagar um valor de investimento de divulgação. Não é só lobby. Não é só lobby. Tem uma coisa, a música tem que conectar com as pessoas. Então, e essa conexão, ela tem um valor. Assim. Eu digo, apesar da minha identificação pessoal, há de se assumir que, né, você tá no samba e aí um refrão pegou, meu irmão. Cara, não é fácil encontrar um refrão que pega. Entendeu? Então a gente tava nessa... Não sei se vocês estão me fazendo... Não, tô te entendendo. Tanto é que a gente vê, por exemplo, eu vi um programa num canal a cabo uma vez que falava da rotina, do dia a dia dos produtores musicais e compositores do piseiro, lá no norte e nordeste do país. E aí eu fiquei impressionado, cara, porque era Estou ligando aqui, depois da tela. Era uma casa, você imagina um duplex, assim, uma casa grande, uma sala ampla, uma cozinha ampla, e ficavam tipo 10, 12 caras ali com um celular na mão, um notebook, um violão, uma viola, e os caras passavam o dia ali, cria um refrão, um outro pega, peraí, tem um negócio aqui que eu acho que encaixa. E 2 horas depois, os caras já tinham uma primeira parte de uma música, corriam pro celular, gravavam para não perder e já mandavam pro sujeito lá em São Paulo, ou seja, uma central de produção em busca do chiclete. Exatamente. Porque todo mundo tá atrás do chiclete. Exatamente. Do refrão que cola e pega. Para uma música acontecer a nível nacional, vou falar em nível nacional, nem internacional, ela precisa ser uma música, entendeu? Que tem esse potencial. Né? E aí o compositor, ele se torna um cara muito importante na cadeia de produção musical. Por isso que me transformou em produtor. Por que o Inimigos me catou assim, porra, cara... Esse cara tem potencial de produtor. Em 2008 eu fui gravar um DVD com eles e eu coloquei 8 músicas, tinha 13 músicas no disco, eu coloquei 8. Entendeu? Os caras falaram, caraca, meu irmão, tem que trazer esse cara pra cá. Eu toco guitarra também. Originalmente eu sou professor de guitarra. Entendeu? Então, assim, cara, eu trabalho no conservatório aqui em Macaé durante anos. Tem vários alunos na cidade. Mas essa parada da composição, que eu nem esperava, que trouxe uma gama de outras coisas pra mim, entendeu? Por quê? Porque os caras viam, esse cara sabe fazer um refrão, vou trazer ele pra cá, ele sabe fazer um arranjo, vou trazer ele pra cá, ele grava guitarra, violão, ele grava, entendeu? Ele manuseia bem isso. Então acho que a composição, ela foi a liga pra isso tudo. E a gente, isso foi um aprendizado que eu devo muito aos meus amigos da banda Domínio, voltando lá, entendeu? Ou seja, aquele laboratório camaleônico de fazer música é a raiz do Guto de hoje, né? Se despir um pouco desse preconceito, né? desse conceito que a gente faz de tal música, o que é bom, o que é ruim, peraí, cara. E aí quando você vê a dificuldade que é para um compositor encontrar um refrão perfeito para ser um chiclete na cabeça do popular, aí você fala assim, pera, né? Não é assim não é só fazer uma musiquinha chacundum que vai rolar, entendeu? E é isso, cara, que faz a minha história como produtor, entendeu? Eu sou um cara que de manhã eu escuto Charlie Parker, Miles Davis, entendeu? Gosto, hoje eu tô escutando Jamiroquai antes de vir pra cá na academia, mas eu admiro quando a gente tá fazendo uma música, um hit, e vem aquele refrão que capta, porque às vezes você tem que até colocar de fora e ver qual é a reação das pessoas e não... pra você, entendeu? E ser produtor tem muito disso. Não é fazer música pra você e pros teus amigos do clubinho do uísque, né? Não, você precisa pensar quem tá lá fora da bolha, tua bolha. É engraçado falar com você sobre isso. Na época que eu dava aula no conservatório, o conservatório é um lugar onde a gente estuda música, a gente ouve uma música, né, de alto nível e tudo mais. Estuda a estrutura. Ia existir, né? Você dá uma preferência para uma música sofisticada e tal, e é natural que seja assim. E eu fazia isso enquanto eu compunha pagode pra galera lá de São Paulo, entendeu? E eu vinha aqui tocar, eu ia dar aula no conservatório em Macaé, aí viajava para São Paulo e às vezes de São Paulo ia pra... Teve uma vez quando eu gravei em 2008, eu dava aula no conservatório ainda. Eu pedi licença pra diretoria, falei, diretoria, eu vou ter que ir lá em São Paulo. Porque eu tenho que gravar um show, um DVD. Nesse DVD tinha essas 8 músicas minhas em Curitiba.
Cheguei lá em Curitiba, eu fui pra São Paulo, de lá fui pra Curitiba com Inimigos da HP, e aí eu toquei esse DVD, cara, era surreal. Eu saía do conservatório, chegava em São Paulo, fui pra Curitiba, 30 mil pessoas cantando uma música que a gente fez, que eu fiz. 30 mil. Aí depois botava a guitarra nas costas, voltava e tava aqui na outra semana dando aula de novo. Só que assim, ainda não. O Inimigos nunca foi, naquela época, ele nunca investiu em Rio de Janeiro. Então eu vivia com uma bolha aqui. Entendeu? Até o dia que eu falei assim, larguei tudo. Eles eram, eu lembro que o Inimigos da HP, eles eram até um tanto quanto rejeitados na Praça Rio de Janeiro por ser o que se chamava de um samba de branco. Exatamente. Né? Uma coisa samba universitário, pagode universitário. Cunharam, inclusive, essa expressão. Sim. Eles vieram no movimento da Vila Olímpia, né? Um samba, pagode universitário e tal. Mas o fato é que emplacou. E emplacou porque tinha músicas como as nossas, que a gente fazia aqui. Essa que eu acabei de cantar aqui, um pedacinho, foi uma das músicas que eles gravaram que foi sucesso. Né? Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Outro. Entendeu? E entre essas, várias outras, essas que eu cantei chegaram a ser divulgadas melhor assim, nacionalmente. Mas tinha muita coisa que sustentava eles ali no métier deles, que era o estado de São Paulo, os Minas Gerais, eram inúmeras músicas nossas. E além deles, outros. Aí vieram outros grupos que gravaram, o próprio Travessos que gravou música nossa naquela época, né? Então, isso aí foi uma parada, tipo, sei lá, uma coisa que me ensinou muito, né, como produtor. A gente tem que estar de cabeça muito aberta, né? Porque senão você fica na tua bolha, né? E acha que só aquilo ali que presta, que é legal, só o que você acha que é... Não, cara, entendeu? Abre tua mente, a parada acolhe é mais o que tem de bom naquela parada ali. E isso é essencial para um produtor, porque como é que eu vou entrar num trabalho para direcionar uma coisa cheio de conceitos, preconceitos, entendeu? Julgando uma determinada coisa, não. Por isso que hoje eu tô lá no estúdio, eu faço reggae, eu faço rock, de vez em quando pinto um sertanejo, o Glaucão tá lá, aí vai, tem muita coisa de pop, rock pra caramba, por incrível que pareça, e às vezes eu sinto que eu virei meio que pra minha cidade de origem, eu virei meio que o pagodeiro do Inimigos, e lá eu era roqueiro. Quando eu chegava lá em São Paulo, eu falei assim, você é do rock, tu não é do samba não, mano. Entendeu? Então lá eu era roqueiro, aqui eu sou... Eu falei, caraca, fiquei no meio de um lugar assim, mas isso é muito legal, na verdade. É legal. Vocês, a banda Domínio, vocês individualmente, foram... Eu posso chamar de precursores de uma realidade de Macaé que até então não existia, que era de que uma cidade do interior do Rio de Janeiro, porque a gente tem que falar isso, o interior do Rio de Janeiro, as cidades do interior, nunca tiveram uma tradição marcante pela produção musical como tem as cidades do interior de São Paulo. Você pega diversos cantores de São Paulo em nível nacional, todos têm uma história que inicia no interior, não preciso nem falar dos sertanejos. Muita gente. No Rio de Janeiro, o centro irradiador da produção musical sempre foi a capital. E, de repente, vocês aqui no interior do estado dão esse pontapé inicial. Por que eu chamo de precursores? Porque a gente, na sequência... eu não sei estabelecer exatamente a ordem, mas na sequência surge uma Amanda Amado, surge Kine, surge Andréa Martins. Se estiver falhando alguém, você, por favor, fique à vontade para acrescentar. Hoje a gente vê Macaé com uma produção musical e artistas de vertentes variadas, assim, de uma riqueza muito grande que estão trilhando seu caminho. Como é que você avalia esse momento de Macaé e desse útero da vida musical que Macaé se tornou com gente brotando? Cara, que maneira você me fazer essa pergunta, cara, porque é uma coisa que eu vivo falando e eu fico muito feliz de ouvir de você essa coisa do precursor e tal. Nunca, honestamente, não tinha nem pensado sobre esse aspecto, não, mas é verdade. Assim, se eu parar para analisar, a gente trouxe, graças a Deus, cara, assim, talvez a crença, né, de que é possível, né? Exato. Você alcançar, dar um passo, mas não que a gente tenha que, né, estourou, ficou, não, mas a gente trouxe, sei lá, a gente deu alguns passos importantes. E aí, cara, o que acontece? Eu vivo falando isso. Eu acho que Macaé, em nossa região, Macaé, eu vou estender sua Rio das Ostras também, que eu acho que artisticamente é muito forte. A gente tem uma fusão
de coisas muito interessantes que traz um reflexo na música, na arte, de uma maneira geral. Eu acho que é diferenciado, porque vem gente do mundo inteiro para cá, do Brasil inteiro para cá, e as pessoas que estão aqui também vão para outros lugares do mundo, viajam, isso é corriqueiro na nossa vida, conhecer pessoas, entendeu? Até pela então, natureza assim, econômica da cidade, exato, né? Pela natureza econômica tem um trânsito da cidade. de gente. Isso, para mim, eu vejo isso acontecer, né? No meu trabalho. Isso se reflete na arte, entendeu? Essa fusão e essa coisa é diferente, entendeu? Como qualquer lugar tem a sua peculiaridade. Eu acho que a nossa peculiaridade é ímpar, entendeu? Apesar de muitas vezes sentir que os olhos não estão voltados para esse lugar. Obviamente, né? Justamente porque a economia funciona e gira de outra forma. Mas o lado cultural da macaense, ele é uma parada, ele está se tornando uma força muito grande, né? Eu acho que ele tem uma força artística, que eu estou falando, tá? Assim... E vai chegar, de repente, um momento onde esses olhares todos, né, de toda essa riqueza que a nossa cidade tem, um olhar especial para esse lugar, que é uma riqueza enorme, né? A riqueza cultural. Sim. Né? E Movimenta, inclusive, nunca é demais a gente bater nessa tecla. Passa despercebido por muita gente, mas a indústria cultural movimenta muita grana. Exatamente. Gera muita receita. Eu não digo isso só com esse aspecto, né, essa viagem só da beleza que é, porque eu sou apaixonado pela arte, né, assim, isso é uma coisa minha, mas eu acho que até exatamente nesse aspecto negócio, econômico. Né? Como business. Aspecto econômico, financeiramente falando, se souber, é um negócio, né, cara? Toda essa coisa de produzir, compor, né? Muitas vezes a gente pensa no artístico só como o cara que está na linha de frente, né? Que está ali aparecendo, que vai na televisão. Mas e as pessoas que fazem música? É incrível como tem compositores fenomenais aqui. Eu trabalho com um camarada que faz alguns projetos na GR comigo, que é um excelente compositor, assim como ele. Tem vários outros, mas vou citar o nome dele aqui, que é o Fábio Guma. Fábio Guma, no nível... baixista fantástico. No nível dos maiores compositores. Cara, eu digo isso sem medo de errar. No nível dos maiores compositores do Brasil, entendeu? Então, assim, assim como ele, existem vários outros aqui. Pô, eu trabalho com muita galera de Macaé e Rio das Ostras, né? Tem um artista em Rio das Ostras também, que é um hitmaker. Cara, pesado, tem vários. Eu vejo isso acontecer e eu falo, caramba, cara. E as pessoas normalmente não têm muita noção de como essa moeda, a música, né, o que se cria é forte, porque ela transcende até o próprio artista, entendeu? Eu posso dar o testemunho aqui de uma galera com quem eu tenho contato frequente e estou sempre muito junto, que é o pessoal do samba, cara. O que tem de compositor de samba bom muito. Em Macaé. Fiz uns trabalhos dele muito legais. O Jaci é maravilhoso, Sérgio Malacai. Vou começar a falar que eu vou esquecer de gente. É sempre perigoso a gente falar nome, né? Porque comete a indelicadeza de esquecer de alguém. Mas tem muita gente boa. Muita gente boa. Tem sim, eles sabem disso. Eu sou muito claro. Quando eu escuto um hit, eu falo, cara, tua música tem uma parada. E eu acredito muito. Eu acho que esse aspecto, Silvio, que tem um diferencial, talvez, no que eu tô fazendo aqui. Eu acredito, mano. Eu acredito neles. Falando em diferencial, o Guto Rodrigues, recentemente, ele inaugurou um novo capítulo do trabalho dele. Ele foi um pouco além do produtor. Eu posso chamar aquele evento que você criou de um sarau musical? Como se fosse um sarau, porque é uma coisa meio intimista, né? É um negócio meio intimista para fazer uma mostra de talentos. Obrigado por você. Fala para mim desse evento, é que eu fiquei maravilhado com as cenas que eu vi na rede social, cara. Obrigado por você comentar a respeito disso. Quando eu me tornei produtor, montei uma produtora aqui na cidade de Macaé, chamada GR Produções Musicais. E aí, já não diz respeito só a mim, né? Diz respeito a uma série de parceiros e colegas de trabalho, excelentes profissionais dentro da arte, que eu devo muito a eles. Esse projeto que a gente fez lá na GR, a GR funciona numa casa, né? Uma casa que fica na Costa do Sol. Tem um quintal delicioso. Tem um quintal maneiríssimo, né? E aí... Gramado, árvores, é muito aprazível ali. Exatamente. Aí a gente resolveu fazer uma espécie de pocket show ali, que é um projeto, chama-se Música Macaense 2, que não diz respeito só a mim, como eu te falei, a produtora que é a proponente desse projeto, mas
uma ideia que surgiu através do Fábio Guma, que é um parceiro, grande parceiro, que teve a direção do Aldebaran. Sim. Né, que é Aldebaran Bastos, os homens do teatro. Exatamente, que é um parceiro, que estão várias empreitadas juntos. A gente meio que criou ali uma parceria, né? E eu com muita sorte. E eu faço essa parte musical, né? Natural, cada um ali traz a sua expertise e a gente criou esse evento ali na GR, trazendo 4 artistas. Entre eles eu. Gravei minha primeira faixa, assim, autoral. Muito legal. Aproveitei a demanda. Falei, cara, eu vou gravar, mano. Claro, óbvio. E é uma coisa que eu sempre quis fazer. Aí eu gravei uma faixa. Depois teve a Daniele Souza, que é uma cantora que veio do Sul. Teve aqui, conversamos. Ah, que legal. Ela e o Uriel. Ela tem uma luz, um brilho, uma voz. Não vai nem falar da voz, mas ela é porque ela não é só Uriel, não, voz. Perdão. Xingo o homem, mas não troca o nome, já dizia meu pai, né? Urias. Que é o marido dela, produtor. Era o Uriel mesmo. Isso. É o Uriel, né? É isso, Uriel, isso aí. Então, eles são uma grande dupla, né? A Dani tá na frente ali, mas ele é um suporte. Uma voz sensacional. Ela é maravilhosa, ela é uma artista completa, assim, ela é fascinante. Ela é afinadíssima, tem uma postura, né? E aí ela é uma artista fenomenal mesmo, que veio para nossa cidade e ela também tá nesse projeto Música Macaense 2. Teve o Fábio Guma, que gravou uma faixa também, uma música dele, lindíssima. E o Robson Fará, que é um músico também da cidade. Grande Fará. É um cara muito querido por todos aí. Eu não conhecia muito bem, mas aí eu tive a oportunidade de conhecer já produzindo. Tive produzindo a faixa dele. Ele é mais rock and roll, bacana, guitarrista, cantor, compositor. Né? É um violão agressivo, mas é um agressivo do bem, né? Não, sim, uma energia. Ele tem se você conhecer ele, você vai perceber que ele é essa energia. Entendeu? E eu vinha com essa minha parada mais eu tenho uma onda mais soul music carioca, assim, né? A Dani, ela com uma parada mais romântica, meio até, como é que eu posso dizer, um som até meio motivacional, assim, o cara toca fundo mesmo. Ela tem uma coisinha de Vanessa da Mata, um pouco, né? Até no gestual cênico dela, né? É muito legal. Silvio, então, a cidade... Nós somos os 4 representantes desse projeto, mas na verdade a cidade de Macaé ela tem muita gente legal. Muita gente que mereceria um espaço, mereceria brilhar. Nas próximas edições a gente vai trazer outros... Teremos próximas edições, se Deus quiser. Esse projeto aconteceu pela Lei Paulo Gustavo, né? Sim. Entendeu? E ele só está acontecendo por causa disso e está sendo muito legal. Aí esse evento foi maravilhoso ali, né? Fiz na própria GR, como eu te falei. E agora a gente vai editar as imagens e vai lançar. Pô, legal, cara, maravilha. Pode estar surgindo, isso é legal pelo seguinte, pode estar surgindo aí um projeto duradouro de valorização da música macaense, pode estar surgindo uma nova cena, um novo espaço, digamos... Não vou chamar de espaço alternativo, porque essa ideia de alternativo sempre parece um pouco não comercial. Exatamente. E as coisas precisam se pagar, elas têm custo. Então não dá para viver no sonho do não comercial. Exatamente. Mas um espaço que tenha um olhar diferenciado para aquilo que é genuinamente musical e que nasce aqui. E dá para ser comercial. Exatamente. E dá para ser comercial mesmo com essa pegada. Na verdade, a gente precisa que seja. Cara, a grande realidade do mercado fonográfico é que os projetos das grandes gravadoras, que eram os projetos populares, que davam condição para os outros projetos acontecerem. Isso. Entendeu? Que fechava contas, tá entendendo? Isso. Então, assim, a gente não pode ficar viajando e achando... Mano, é uma construção de várias vertentes, e uma coisa completa a outra. O negócio aqui hoje também não pode ser diferente. O negócio hoje, ele requer muito mais criatividade, porque antigamente você tinha um objeto que municiava financeiramente muito bem, que era o disco. Você tinha o advento da venda do disco. O disco botava dinheiro no negócio. E o disco deixou de existir. Exatamente. Hoje você não tem a fonte de captação do objeto disco. O disco não existe mais. Não é uma tarefa... Né? A vida do artista é uma batalha, né? É uma luta. A gente está sempre tendo que... E essa mudança do disco para não disco Isso. foi muito
assim, trouxe coisa... A internet, ela traz uma oportunidade para todo mundo fazer o teu trabalho e aparecer, né? Mas ela também, ela dilui, né? Então a atenção está voltada para tudo quanto é lugar. Então, né, é um conjunto. Por isso que eu acho que a música macaense, ela tem que ter essa bandeira, existir essa bandeira da música macaense é um jogo legal. Porque aí você traz para um movimento cultural, entendeu? A cena de vários artistas que se juntam e que estão criando, vi falando isso lá na produtora, e que estão criando uma coisa juntos, quer dizer, não é uma música só, não é um artista só, é um monte de artistas, são várias músicas legais, entendeu? E isso vai, eu acho que eu tenho esse sonho, que essa união, né, desse movimento que vem surgindo através da gente, traga, né, formas de produções cada vez melhores, entendeu? Da gente divulgar isso no âmbito nacional, que já pensou? Estourar mesmo um artista, né, vindo desse movimento a nível nacional, é lógico que isso precisa de um monte de gente, precisa de né, quem patrocine isso também, né? Mas aí precisa de gente que acredite que isso possa acontecer. Mas o pontapé inicial foi dado, né? O pontapé inicial está dado. A gente está fazendo. A música que a gente cria aqui, vou te falar, Silvio, que a gente produz aqui, se eu falo os recursos que a gente tem aqui, compositores, das gravações e tal, eventualmente a gente contrata um músico não sei de onde e tal, mas a gente produz aqui, entendeu? E a gente consegue fazer isso em nível de melhores produções do país, hoje, aqui, entendeu? Então, assim, agora a gente tem que dar esse próximo passo, que é, de repente, encontrar formas de divulgar isso, para ir além das nossas fronteiras. Fazer chegar lá fora. Exatamente. Guto, quem quiser, quem quiser não, eu aconselho a todo mundo, vou pedir para que você deixe o Instagram da produtora, o teu Instagram, porque tem umas imagens desse projeto, dessa iniciativa do Guto, que estão postadas lá, que são imagens muito bacanas, estão no Instagram, estão no Facebook também. Qual é o endereço para a turma ir lá conferir e conhecer? O Instagram é @grproduçõesmusicais, tá? Quiser dar um pulinho no site também, www.grproduçõesmusicais.com.br. GR de Guto Rodrigues. GR de Guto Rodrigues, isso aí. E Producões Musicais, perdão, o site. Isso, Producõesmusicais.com.br. Mas lá no meu Insta já vai ter no Insta da produtora, no Instagram da produtora, já vai ter um meio de você chegar em todos esses lugares. Isso, você pode ir lá e conferir e já ficar de olho lá na agenda também para ver quando vai ter a próxima edição, para acompanhar, que vai ser muito, muito bacana. E nos nossos lançamentos também, nos artistas que a gente está descobrindo aqui e que está produzindo nessa pegada, com a qualidade bem bacana mesmo. E lá na rede social do Guto, de vez em quando rola um TBT também, né? Claro, com certeza. Uma foto lá dos anos 90, daquela efervescência toda ali da Banda Domínio. Sim, já que a gente falou tanto de Banda Domínio, hoje eu vou procurar uma foto legal para postar lá. Quem quiser me seguir também será bem-vindo, @Guto Rodrigues GR. É assim mesmo? Depois eu vi. Mas você vai jogar Guto Rodrigues lá, o primeiro cara que vai aparecer com os cabelos prateados. Tupete branco assim, jogado pra cima. Guto, prazer em falar contigo. Muito bom esse papo, cara. Conhecer um pouco mais da história da Banda Domínio, da tua história como produtor musical e principalmente desse futuro que você vislumbra aí, que vai além da produção musical, vai sim no caminho da geração e da criação de uma cena nova da música em Macaé, que pode ser um hub aí de criatividade musical muito legal. Muito bacana. Conversar com você, ver que você está tão alinhado assim, parece que você está falando coisas que eu tenho pensado, muito bom ouvir isso, muito honrado de estar aqui. Você sabe que eu te admiro, a gente se conheceu um tempão aí pelos estúdios da vida, exatamente. E, eu fico muito feliz de estar aqui, cara, muito feliz pelo papo, de verdade mesmo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Guto. Obrigado, sucesso sempre. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui, acompanhando o Culturando. Lembrar mais uma vez que é muito importante que você, se não é assinante ainda do canal TV Câmara, você assine. Ativa lá o sininho para o YouTube poder te avisar que tem vídeo novo. Compartilha com os amigos, que é para o conteúdo chegar para mais gente. E assim, mais e mais pessoas tomarem conhecimento desse canal que fala das coisas de Macaé e que traz sempre aqui quem é protagonista da cena da cultura e também protagonista dos espaços culturais, tá bom? A gente tem um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá!
Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.